E olha essa notícia, as placas de todos os veículos do estado de São Paulo serão trocadas a partir do ano que vem. O novo modelo terá películas refletidas para tornar mais fácil a identificação por câmeras e radares. Os carros novos já deverão sair de fábrica com as novas placas. Os demais vão substituir as velhas de acordo com um cronograma que será elaborado pelo Detran. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. São Paulo inaugura sua segunda ponte estaiada, desta vez sobre o rio Tietê. Batizada de Governador Orestes Quércia, a ponte faz parte das obras de expansão da Marginal Tietê. Pelo menos 14 pessoas são presas em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na operação contra uma milícia que atuava há 13 anos na região. Entre os presos estão 2 advogados, um delegado federal aposentado, policiais civis e militares, integrantes da Guarda Civil Carioca e militares da Aeronáutica. Eles são acusados de distribuição ilegal de gás, TV a cabo, sinal de internet e agiotagem, além de homicídios. Bomba explode durante a madrugada em um supermercado de Piracicaba, no interior paulista. Para a polícia, o ato foi represália contra um dos donos do estabelecimento, que reagiu a um assalto e matou um jovem de 16 anos que invadiu a casa dele no sábado. Um casal de holandeses vai responder por abandono de incapaz. O casal deixou os filhos presos dentro de um veleiro em uma marina no Rio de Janeiro e foi jantar com amigos. As 3 crianças estavam chorando dentro do veleiro e foram resgatadas por bombeiros. A mais velha tem apenas 4 anos. Morreu esta tarde em São Paulo o leão Ariel, de 3 anos de idade, que fazia tratamento para recuperar o movimento das pernas. Segundo os tratadores, ele teve uma embolia pulmonar. A doença de Ariel chamou a atenção de veterinários estrangeiros e ele chegou a ter uma comunidade na internet com 8.000 seguidores. Eduardo Neg quer falar sobre a tinta da ponte, não é? Eu acho que um dado lateral até mais importante, essa ponte, assim como outras pontes de São Paulo, ela é pintada com uma tinta anti-pichação. Que é um barato, porque você passa aquela tinta, o vândalo vai lá fazer aquela pichação. O vândalo, ela já não gostou. O vândalo vai lá fazer a pichação, é só passar um paninho e está resolvido. Então, se a gente pegar as grandes cidades brasileiras que estão emporcalhadas por pichação, é um espetáculo se a gente começar a usar isso em monumentos, porque tem um verniz nas bases de monumentos, né? Se você começar a usar isso em paredes, em pilares, etc., você vai ter uma cidade um pouco mais limpa. Eu acho isso ótimo. Tô achando que você é pichadora dessa Não, olha, eu não sou pichadora, não, mas eu devo confessar que eu acho muito interessante muitas das pichações e muito dos grafites. Ah, mas aí tem diferença. Em milhares de cidades, mas na tinta o grafite também não vai pegar. Quer dizer, o grafite é uma forma de expressão, mas é uma forma de expressão, Eduardo, que funciona também pela surpresa, quando você não espera. Quer dizer, se você tiver uma ala da cidade, um pichódromo, né? Quer dizer, vai perder completamente a graça. Nós vamos ter que ter um grafitódromo. O que você quiser. O muro da casa da Maria Elisa Sevasco está liberado. Pode ser, está liberado. Se for uma pichação inteligente, divertida, está liberado. Aliás, eu vi outro dia. Então faz o seguinte, manda um ensaio antes. Não, eu vi uma plaquinha outro dia no muro que eu achei também ela interessante, embora fosse pequenininha. Dizer assim, se você for pichar, diga alguma coisa interessante. E aí não tinha nada. Não tinha nada. Olha, tem uma pergunta aqui, veja se vocês podem responder. Da Lida Dias, voltando a falar sobre a Copa, ela fala assim, se a CBF é uma instituição privada, por que tem tanto dinheiro público? Nós estávamos conversando sobre isso, eu e o Eduardo, quando estava passando a matéria, e nós estávamos dizendo justamente isso, né? Quer dizer, a Copa é privada, mas o Brasil, supostamente, vai ter uma série de benefícios com a Copa. Todo mundo está cansado de dizer, vai ter muito turista, vai aumentar o turismo, vai aumentar a entrada de divisas e tal. Agora, eu não sei se existe, Eduardo, aí você me diga, você sabe, algum estudo que prove que, por exemplo, a África do Sul, para ficar na última, né? Melhorou muito, ganhou muito dinheiro com a última Copa, ou se o evento
foi apenas uma festa, uma coisa bonita. Eu achei muito bonita a Copa na África do Sul. Ou, como é que é isso? Mas você sabe que aqueles grandes estádios estão meio abandonados, não é? Viraram um elefante branco. Toda vez que uma empresa privada vai fazer um investimento numa cidade, ou um estado que atraiu uma grande indústria, faz uma série de concessões, uma série de benefícios, faz investimentos, faz estradas, faz o que for para atrair aquele benefício. O Brasil falou, eu quero sediar a Copa de 2014, eu vou disputar a oportunidade de sediar. Ou seja, eu tenho condições de... A FIFA diz, bom, o que eu preciso é isso aqui. Eu preciso de 10 estádios, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de comunicação e tal. O Brasil tem que fazer os investimentos porque ele se candidatou. Ou seja, o país se candidatou, não é uma entidade privada que se candidatou. Agora, essa polêmica do Itaquerão, se eles pudessem fazer essa obra, todo mundo investindo dinheiro, prefeitura, governo, BNDES, mas depois deixar uma parte disso para o povo da cidade, acho que seria uma grande coisa, porque entra nessa discussão, porque vai ficar para um clube. O que o governo e a prefeitura estão falando é que os investimentos que vão ser feitos em função do Itaquerão vão trazer para a região um retorno... Para a região. Para a região. Mas isso é importante. Não, estou falando do equipamento que vai ser instalado ali. Sim, mas o entorno seria beneficiado. Seria bacana se a gente visse os estudos, mas se o entorno for beneficiado, é bom. Acho que não ia ter tanta crítica, tanta gritaria. Se tivesse, ficasse ali como é o Pacaembu, que todo mundo vai lá, anda, nada, joga tênis e não sei o quê. Agora, tem aquela tradição, né? A Prefeitura de São Paulo deu dinheiro para o São Paulo, deu dinheiro para o Palmeiras, deu dinheiro para a Portuguesa, deu dinheiro para todo mundo. Né? Olha, depois de 6 quedas seguidas, o dólar fechou hoje em alta. A moeda americana reagiu às medidas do governo brasileiro para frear a desvalorização. Foi um recorde em 12 anos. O dólar fechou ontem em R$ 1,53 e acendeu o sinal vermelho. O governo reagiu e hoje a moeda americana subiu para R$ 1,55. Resultado da medida que taxa em até 25% os chamados derivativos cambiais, operações financeiras que têm o poder de influenciar na formação de preços do dólar. Você só pode comprar, você estará isento do dólar que você compra equivalente ao que você deve. Ao que passar disso, você é tributado em 1%. O objetivo é frear a ação dos especuladores no mercado futuro. Aqueles investidores que vendem dólares mesmo sem ter, apostando que a moeda vai ficar ainda mais barata. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, acredita que a medida vai conter a valorização do real. Nós estaremos penalizando, cobrando um pedágio das posições vendidas em excesso. Com o dólar em baixa, as empresas brasileiras perdem competitividade tanto no mercado interno quanto no externo. Dentro do país, o produto nacional perde porque o importado fica mais barato. E lá fora, as nossas vendas mais caras. Este ano, nós teremos 100 bilhões de dólares de déficit na balança comercial de manufaturas. Isso significa que nós vamos comprar dos outros 100 bilhões de dólares a mais do que nós vamos vender. Isso significa que nós vamos exportar empregos brasileiros, nós vamos gerar empregos em outros cantos do mundo. A solução seria você abaixar a taxa de juros. Agora, abaixar a taxa de juros não é com passe de mágica, é com medidas concretas e medidas que têm repercussão ruim na sociedade. Olha, a Maria Elisa comentava aqui que essa matéria, assim, podia ser alguma matéria de edições passadas, não é isso? Porque é um assunto que parece que é recorrente aqui na nossa economia. Eu achei interessante que quem estava falando era o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, né? Quer dizer, o Eduardo também estava dizendo que isso é bom, óbvio, todo mundo sabe, né? Quer dizer, isso é bom. Isso o quê? Quer dizer, o preço do dólar interessa de primeira, para os exportadores e para os importadores. E para os turistas. Né? Bom, mas os turistas também não movimentam a economia do país nessa escala. Outro dia eu achei que não. Né? Não no Brasil, não no Brasil. Né? Eu sei, por exemplo, tem países como a Áustria. Para quem quer viajar, porque o mas turismo eu sei que tem países como a Áustria, por exemplo, que a maior fonte de renda é o turismo, não é o caso do Brasil. Né? Agora, o que eu acho que eu gostaria de ver, em vez de ver tantas vezes a mesma coisa, sobe o dólar, desce o dólar, o Guido Mantega fica triste, o Guido Mantega fica contente, consegue frear, não consegue frear, eu gostaria de ver mais discussões sobre o projeto.
de país. O projeto de país. Quer dizer, nós vamos ser um país que nós vamos desenvolver bastante internamente o mercado interno, industrializar e construir um país forte aqui dentro, ou nós vamos ser um país exportador? Porque atualmente nós estamos exportando commodities loucamente, né? Que é uma coisa que está sustentando o desenvolvimento brasileiro no momento. Até quando? Quer responder? Não. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha, os principais bancos do país, talvez eles possam responder, não tem do que reclamar. Nos 3 primeiros meses do ano, o lucro superou pela primeira vez a marca de 10 bilhões de reais, 17% a mais do que no mesmo período de 2010. Hoje, o Bradesco divulgou o balanço do primeiro semestre, lucro de 5,4 bilhões de reais. O Santander vai no mesmo ritmo, lucro de 4,2 bilhões de reais. Os mesmos bancos campeões de lucratividade também lideram outro ranking, o das reclamações. As 4 maiores instituições bancárias do país são responsáveis por 1 em cada 4 registros no Procon de São Paulo. Já fiz vários tipos de reclamações. Inclusive agora fizeram um empréstimo na minha conta e eu estou tentando resolver. E o meu cartão está bloqueado desde abril e conseguiram fazer empréstimo na minha conta. No topo das reclamações estão Itaú, Unibanco, Bradesco e Santander Real. Só no ano passado, mais de 3.500 correntistas procuraram ajuda no Procon. Para esta supervisora, os problemas crescem à medida em que aumenta o número de clientes. O consumidor recebe em fatura a cobrança de uma compra que ele não fez, ou a cobrança de um serviço que ele não contratou. Mesmo acontece dentro da conta corrente ou na conta poupança um saque, ou a cobrança de um serviço que ele também não contratou, um débito não autorizado. Em caso de irregularidade, o cliente deve registrar reclamação no Serviço de Atendimento ao Consumidor e guardar o número do protocolo. Se não houver solução, ligar para a ouvidoria do banco. Registrar o problema também no Banco Central e em um órgão de defesa do consumidor. O mais importante, conferir sempre o extrato bancário. Foi assim que Dona Nair, correntista há 33 anos, descobriu uma cobrança de tarifas que ela não conhecia. Eu tinha na conta, coisa pequena, né? Uma conta pequena, mas era 2, 3 mil reais e foram descontados 200 e poucos reais de uma vez só. E botou como tarifas. E eu não sabia o que tarifa era. Olha, toda vez que se divulga o lucro dos bancos, muita gente deve ficar com vontade de ser banqueiro. Ou pelo menos com inveja, né? É tanto dinheiro. Mas você sabe o que é preciso para criar um banco? O Jornal da Cultura explica. Qualquer pessoa física ou jurídica está apta a abrir um banco no Brasil. Porém, é preciso ter muito dinheiro, 17 milhões e meio de reais, para montar um banco comercial e múltiplo, como os que estamos acostumados a ver. Normalmente o processo no Banco Central demora alguma coisa em torno de 6 meses. Às vezes um pouquinho mais rápido e às vezes demora um pouco mais, se tiver tudo perfeito. O primeiro passo é divulgar, por meio de anúncios pagos em veículos de comunicação, a intenção de abrir um novo banco. O Banco Central examina o projeto e avalia o potencial de sucesso. O projeto precisa ter alguns pré-requisitos, como, por exemplo, identidade da região na qual irá atuar e também os produtos que irá oferecer. É preciso provar a idoneidade do responsável ou sócios da futura instituição financeira. Os envolvidos no negócio devem permitir uma investigação na vida financeira de cada um, pelo menos nos últimos 3 anos. E essa investigação não será somente com a Receita Federal, mas também em outras instituições públicas e privadas, com um histórico da vida pregressa dos candidatos a banqueiros. Também será preciso provar a origem lícita do dinheiro que dará sustentação ao banco. Se tudo correr bem, será permitido em até 90 dias fazer o pedido de autorização para o funcionamento. Com o pedido aprovado, a nova instituição financeira pode ser inaugurada. Mas, para dar continuidade ao negócio, é preciso enviar nova declaração ao Banco Central, afirmando que a atual estrutura está de acordo com o projeto inicial. Pronto, agora não dá mais tempo, mas amanhã
Você pode correr com a papelada, Marina. E abrir o seu banco. 17 milhões, imagina. Olha, tranquilo. Eu quero colocar aqui duas questões de educação. A Mariana Rezende, que fala salário de professor é baixíssimo na rede pública, nas particulares a coisa é bem diferente, ainda mais em pré-vestibular. Eu não sei se é tão diferente assim, porque nas escolas, pelo menos de ensino fundamental, os professores não ganham tão bem assim, particulares, eu quero dizer. E aí, o Renato pergunta, gostaria de saber da Maria Elisa se uma boa remuneração de professores é uma utopia. Certamente que não. Quer dizer, se você imaginar que utopia é um outro lugar, um lugar que não existe, né? Não é verdade. Por exemplo, eu vi, na minha infância, por exemplo, eu sempre estudei em escola pública, do primário ao pós-doutorado, né? E os professores eram muito bem remunerados. Os professores da escola estadual eram muito bem remunerados. Então, não se trata de utopia. Orçamento é uma questão de números, mas também é uma questão política, é uma questão de decisões. Então, não há dúvida de que era possível, com certeza, aumentar os salários dos professores, e eu acho que isso é uma tarefa urgente, inclusive se o Brasil pretende efetivamente se apresentar como um país moderno. Ontem mesmo, a Presidência da República anunciou não sei quantas mil bolsas, né, para engenheiros, e quer dizer, eles têm que formar gente aqui. Agora, e quem ensinou o engenheiro a escrever? Olha, um dos mais renomados economistas da história do Brasil, Celso Furtado, faria 91 anos hoje. Em 1987, ele participou do programa Roda Viva, aqui da TV Cultura. Veja no arquivo especial de hoje. Em 1987, o Brasil vivia um momento delicado da economia com realinhamento de preços, inflação e recessão. Nesse contexto, Celso Furtado criou a primeira legislação de incentivos fiscais à cultura. O objetivo da Lei Sarney era transferir para a sociedade a tarefa de captar recursos para as atividades culturais. A lei gerou polêmica e deixou o meio artístico inseguro quanto ao futuro. E vocês, instituições culturais, da sociedade civil, grupos, etc., tomem a iniciativa, busquem recursos, controlem os recursos e o Estado está aí para apoiar essas iniciativas, mas não para se substituir à sociedade. O bom de ver esses rodas antigos é que você vê um monte de gente há tanto tempo atrás, né? É gostoso. E a moda, né? E a moda, os brinks. E fora a beleza de fazer uma homenagem ao professor Celso Furtado, que efetivamente merece. Bom, você gostaria de falar sobre os bancos que ficou ali para trás, não é isso? Eu só queria lembrar o seguinte, quer dizer, um sistema financeiro sólido é fundamental para você ter um país arrumado. Então, quando a gente fala de banco, indústria farmacêutica, plano de saúde, não tem um que fale a favor, não tem como falar a favor. Você fica com raiva, você paga a tarifa, acontecem casos como esses de consumidores prejudicados. Agora, nos últimos 10 anos, o lucro dos bancos aumentou brutalmente, barbaramente. Agora, o que aconteceu nesse período? Você chegou a 120 milhões de pessoas com conta em banco. O volume de crédito explodiu, a inadimplência caiu. Se você olhar hoje a inadimplência em comparação com o ano passado, até aumentou. Mas quando a gente pega de 2001 para cá, porque o crédito começou a estourar no governo Lula. Então, os bancos ganharam muito dinheiro porque as pessoas estão movimentando a economia. O lucro dos bancos é um retrato disso. A seguir, a natação brasileira conquista a terceira medalha de ouro no Mundial de Xangai.